eu tinha um porto seguro que era o meu trabalho, que era a sala de aula. Eu sempre me senti muito em casa na sala de aula. Fisicamente, eu com certeza era o mais baixinho da escola, da turma com certeza. E naquela época ainda não existia determinadas definições como bullying e tal, mas eu me lembro que eu era o primeiro da fila, né? A gente se organizava em filas e aquilo me deixava um pouco, acho que um pouco assustado, um pouco tímido. Eu acho que eu era um cara um tanto quanto introspectivo, talvez por isso. Mas o tempo foi passando, eu fui conquistando muitos amigos que eu tenho até hoje, e esses amigos me fizeram eu me tornar uma pessoa muito mais extrovertida. Então eu acho que no começo eu era um cara muito tímido, muito introvertido, mas graças aos meus amigos no terceiro ano, eu passei a ser um baixinho muito folgado. Eu era o cara do fundo, mas eu era o cara do fundo porque eu não queria admitir que eu era baixinho. Então eu ficava lá no fundo porque se eu ficasse no primeiro lugar, eu estaria assumindo a minha condição de ser o mais baixinho da turma. Mas assim, isso não me fazia ser o cara da cozinha da turma, né? Aquela galera do fundão. Não, eu sempre fui um cara muito próximo às matérias, eu sempre fui um cara, não digo inteligente, mas muito metódico. Eu sempre gostei de me organizar para as coisas, inclusive para os estudos. Na verdade, eu tive um professor que eu passei a admirar desde a primeira vez que eu conhecia, né? Eu faço questão de citar o nome dele, o professor Joaquim, professor do Marista aqui do Rio. Graças a Deus ainda está vivo, e ele chamou muito a minha atenção. Primeiro pela forma como ele se comportava em sala de aula, né? Ele era uma mistura de autoritário, mas ao mesmo tempo carismático. Era um daqueles ícones da escola que a gente não esquece jamais, né? E eu não o esqueci. E talvez o fato dele ter me chamado a atenção fez com que eu passasse a gostar ainda mais de matemática. Naquela época, a pessoa que não sabia o que iria fazer, fazia engenharia. E eu segui mais ou menos essa linha. Eu sabia que eu gostava de matemática, eu não gostava muito de química, não gostava muito de física, eu gostava da matemática abstrata. Era um daqueles malucos que adorava estudar matemática por estudar, mas não sabia, ainda não tinha maturidade suficiente para saber o que eu queria. Como todo mundo do meu grupo ia fazer engenharia, eu também fiz. E acabei fazendo, o meu primeiro vestibular foi engenharia de computação. Joaquim, ele me convidou para substituir um professor, foi meu professor também, professor Menezes. Ele me pediu para eu substituí-lo durante um mês, porque ele ia fazer um curso para se tornar irmão marista. E aí eu substituí durante um mês esse professor. Só que esse um mês dura até hoje. Talvez eu me sinto... talvez o meu porto seguro sempre foi o meu trabalho, né? Eu não diminuo a minha família de forma alguma. Eu sou muito feliz com a minha esposa, sou muito feliz com a minha mãe, com meu pai, com a minha tia, com a minha irmã. Mas eu percebo ao longo da minha vida que o trabalho sempre foi um momento onde, se alguma coisa acontecesse nos outros flancos da minha vida, nas outras partes, eu tinha um porto seguro que era o meu trabalho, que era a sala de aula. Eu sempre me senti muito em casa na sala de aula. Acho que a palavra, eu vejo duas palavras que simbolizam esse momento. Primeiro é resiliência. É você entender que é um jogo
se a gente pode botar assim como jogo, é um jogo onde você precisa vencer pela resistência. É muita inspiração, é muita transpiração e raros momentos de inspiração. Então você precisa acreditar no seu sonho, seja ele qual for, e entender que por ser um sonho muito importante, com um peso muito grande na sua vida, ele não vai vir de graça e ele não vai vir fácil. Esse sonho, para que você o conquiste, você tem que merecer. E você vai ser posto à prova diariamente. A segunda palavra é método, é procedimento. Você precisa entender que não basta querer estudar e ser bom naquilo que você pretende estudar. Você precisa de método, você precisa de organização, você precisa se organizar para estudar. Precisa de uma rotina de estudos, precisa acreditar naquela rotina, precisa avaliar aquela rotina. Então, procedimento e resiliência.